É preciso entender de uma vez por todas: os patrões não querem aumentar os salários de seus empregados. Com a discussão do fim da escala 6-1, voltou à pauta os baixos salários pagos no Brasil. E não é incomum encontrar nos meios de comunicação os patrões e seus representantes alegando que pagam baixos salários porque há uma alta tributação no Brasil. E quando eles apresentam essas contas alegando que o empregado custa o dobro para a empresa do salário deles, essa conta normalmente é feita da seguinte forma: pega-se o salário puro e simples mensal e compara com todos os custos do empregado, que inclui 13º, férias, fundo de garantia, aviso prévio. Só que todas essas verbas são remuneração do empregado também. Então, compara, o empregado custa o dobro para a empresa e recebe só tanto de salário. Só que essas outras verbas vão para o empregado também. O empregado recebe o fundo de garantia, o 13º, o aviso prévio. Então, é importante entender essa malandragem aqui para falar que tudo isso é tributação. Na realidade, a ideia é diminuir a remuneração do empregado, porque se você cortar essas coisas, o salário vai ser menor ainda, porque não vai contar com todas essas outras verbas. O segundo ponto é: os informais no Brasil recebem menos, em média, do que os trabalhadores formalizados. Então, se o problema dos baixos salários fosse a formalização, ter que pagar todas essas verbas, quem é informal deveria receber mais. Mas essa não é a verdade e os dados estão aqui. Isto posto, eu explico porque os patrões não querem aumentar os salários de seus empregados. É o próprio empregado que produz seu salário e toda a sua remuneração, o 13º, o fundo de garantia, produz também os impostos e tributos, demais tributos que incidem sobre seu salário e, além de tudo, produz o lucro para o patrão, a remuneração do patrão. Afinal de contas, não dá para acreditar que o patrão contrataria um empregado se ele tivesse que tirar do bolso dele para sustentar o empregado. É óbvio que não é assim que funcionam as coisas. O patrão contrata o empregado por um X, porque ele sabe que o empregado vai produzir 10x, 20x. Então, é o próprio empregado que produz tudo isso. E, evidentemente, a maior parte dessa produção, da remuneração por essa produção, dos lucros, fica para o patrão. Assim sendo, se o patrão quisesse aumentar o salário do empregado, era só ele tirar da parte dele e aumentar o salário do empregado. Algo que não acontece. A gente sabe que aumentos salariais só acontecem com muita briga. Tem um outro ponto. Se os patrões tivessem o interesse de aumentar o salário dos empregados, toda vez que houvesse um aumento de produtividade, isso refletiria em aumento de salário. Ou seja, toda vez que uma tecnologia fosse adotada e aumentasse o rendimento ali da empresa, isso seria repassado automaticamente para o empregado. E a gente sabe que não é isso que acontece. É muita ilusão acreditar que quando o patrão briga para diminuir a tributação sobre a folha de pagamento, ele está fazendo isso porque ele quer aumentar a parte do empregado. É óbvio que ele não quer, ele quer aumentar a parte dele. Só que assim, em qualquer negociação, isso se aprende muito cedo, você tenta apresentar os seus interesses egoístas particulares como se fosse o interesse geral para ganhar adesão. Porque afinal de contas, se o patrão falasse isso, eu quero acabar com a tributação para aumentar a minha parte, ele não ia ter o apoio dos trabalhadores, né? Então, é óbvio que em qualquer negociação, você, para ter sucesso nessa negociação, você usa a tática do quê? De vender o seu interesse egoísta particular como se fosse um interesse geral, fosse melhorar para todo mundo. Mas a gente sabe que salários só aumentam com muita luta.